Olá, boa tarde, amigos. Você sabia que em um levantamento de dezembro de 2020, se teve a noção de que aqui no planeta Terra tem 7,8 bilhões de habitantes. É muita gente. E eu tenho aqui os dados. E dessa população, 11% moram na Europa, 60% moram na Ásia, o continente mais populoso desse planeta. 9% na América do Sul, que inclui o Brasil, e 5% na América do Norte. Então, o que eu quero dizer com isso, amigos, é que aqui no Brasil ainda temos espaço. Por exemplo, vocês podem ver um espaço. Esta é a minha casa, no sul do Brasil. Eu tenho espaço e eu quero falar para vocês sobre a importância de utilizar os espaços verdes para uma produção. Vocês podem pensar, cara, mas você tem muito espaço aí, tudo isso. Pois é, acontece que nós temos aqui, vocês podem ver no fundo, tem uma garagem, na verdade são duas garagens. A da porta azul e para o fundo tem mais outra. Então essa área que está aqui em verde é a área de manobra do carro. E eu estou embaixo de uma parreira. Então nós temos uma parreira, temos lá no fundo uma pitangueira, temos aqui a gente chama de bergamota, outra parte do Brasil mexerica, poncã, e temos um chuchoeiro também. Temos noutra parte da casa, temos um limoeiro e temos um coqueirinho também de planta ornamental. Tudo isso que eu estou aqui mostrando para vocês, esse gramado, isso ele é importante para nós, para a arquitetura da casa, para a harmonia da casa. E tem sido muito útil nesse ano de quarentena, porque é nesse lugar que a gente sai de casa para curtir um pouco da natureza, principalmente nos domingos. E a qualquer momento a gente pode vir caminhar na grama um pouco para saúde. O que eu gostaria que a maioria dos brasileiros também tivessem. Como eu sei que por amigos e em cursos que eu faço, tem muita gente que tem espaço e que pode perfeitamente fazer consciência desse espaço. Mas como assim fazer consciência? Vejam bem, a minha pergunta é assim, você sabe qual é a quantidade de verde que você tem por metro quadrado na sua casa? Você já pensou nisso? Como assim verde? Por exemplo, quanto de mudas você tem, quanto de plantas ornamentais você tem? Assim, como assim planta de muda? Bom, eu vou mostrar para vocês que nós temos aqui na nossa área, aqui dentro de casa, nós temos um setor aqui cheio de plantas. Olha só, aqui temos mudas, diferentes mudas de diferentes plantas. Temos tá vendo aqui? Um espaço verde, bastantes mudas. Aqui também nós temos, nesse lado aqui, perdão, aqui, desculpem, esse aparelho aqui é novo para mim, então temos mais folhagem aqui. Eu tenho mais folhagem desse lado, né? E temos, dentro de casa, temos mais folhagens, temos orquídeas, outras flores de pote. Então a gente sempre tem um verde, uma decoração, algo para ajudar em casa. Para ajudar em que sentido? Para ajudar na harmonização do ambiente, na presença de um ser vivo com uma folhagem que melhora a harmonização, principalmente agora que estamos realizando muito trabalho em home office. E qual é o problema desse assunto? É que nós temos um nível de estresse muito alto. Angústia, ansiedade, porque as coisas não estão retornando a ser como eram antes. A gente está cansado dessa situação, aguardando a vacina. Mesmo que se tome a vacina, você tem que ter muito cuidado. Então, muitas coisas estão mudando. Eu trouxe para vocês aqui também uns dados bem interessantes. O mercado
de ornamentais no Brasil. Ele cresceu muito no ano passado e para esse ano o Instituto Brasileiro de Floricultura, Embraflor, está projetando um crescimento de 6 a 7%, tá? No mercado de ornamentais. Tá? No Brasil, se tem 8.200 produtores registrados que ocupam uma área de 15 mil hectares. Tá? Claro que principalmente perto das grandes cidades. E eles plantam mais de 3.000 variedades. Produzem mais de 3.000 variedades de plantas ornamentais que as pessoas podem ter acesso em suas casas. Para que tudo isso? Por que eu estou falando de toda essa situação? Eu tenho para compartilhar com vocês a seguinte situação. Nós estamos passando por um momento de estresse, né? De estafa, de ansiedade. Então, a minha pergunta é, qual é a tua produção por metro quadrado? Então você vai dizer, como assim? Qual é a produção por metro quadrado? Eu vou te comentar que é assim, olha só, 1 metro quadrado é mais ou menos o que temos aqui em um tatame. Olha só, um tatame, 1 quadrado de tatame é 1 metro quadrado. Esse é o metro quadrado. Aqui temos 1 metro quadrado. Nesse tatame. Aqui. Para mostrar para vocês. Esse tatame, esse é 1 metro quadrado. Opa, desculpa. Muito bem. Como assim 1 metro quadrado? Pois então, eu fui numa papelaria aqui da minha cidade e comprei 4 réguas de metro. 4 réguas de metro. E amarrei elas nas pontas. Então, exatamente, para se ter exatamente a ideia do que é 1 metro quadrado. Exatamente com essa regra. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, esse quadrado aqui, esse marco, aqui é 1 metro quadrado, que é igual àquele tatame que está lá. É um espaço de 1 metro quadrado. E o que cabe nesse metro quadrado? Você pode colocar uma cadeira e sentar para meditar nesse metro quadrado. Dentro desse metro quadrado, você coloca... Eu coloquei o metro quadrado na cadeira, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ali, ó, tá vendo? Ali tá o metro quadrado e cabe uma cadeira. Nesse metro quadrado também cabe um monte de plantinhas, como é o caso dessa mesa que eu tenho aqui. Eu vou manter a câmera nessa posição para mostrar para vocês. Essa mesa que eu tenho aqui, ela é 1 metro quadrado, um pouquinho menos, aliás. E aqui tá cheio de plantinhas. Viram? Aqui tenho outra, tá? Outro metro cheio de mudinhas de plantinhas também. Certo? E aqui temos um amaryllis, que de vez em quando floresce uma vez por ano, muito lindo. Tá? Então, dentro de 1 metro quadrado, cabe muita coisa. Mas essa ideia fica um pouco estranho, né? Quer dizer, o tatame que eu mostrei para vocês, se você coloca no chão, ele é exatamente 1 metro quadrado. Exatamente 1 metro quadrado. Esse tatame aí, esse pedaço de tatame. Tá? A minha mão. Muito bem. Então você vai dizer, essa pergunta, para que essa pergunta? É que eu quero resolver um problema seu de estresse, tá? E de conscientização. Saber que você, seja lá onde você estiver, em uma casa como essa, ou um apartamento, qualquer lugar, uma chácara, uma fazenda, não interessa o tamanho da chácara. Claro, nós temos uma parreira, porque nós temos espaço aqui. E essa parreira já tem mais de 60 anos nesta casa, tá? Esta ideia do metro quadrado é o seguinte: você mede a área que tu tem, todo o apartamento que tu tem, vai dizer que tem, não sei, tem um apartamento de 40 metros quadrados, 35 metros quadrados, 70 metros quadrados, 80 metros quadrados, 120 metros quadrados. Você vai pegar
a medida do apartamento e vai transformar essa medida em um 100%, tá bom? Vai incluir tudo o que tem no apartamento. Começa incluindo o corredor, né? Os corredores, a sala, a varanda, a cozinha, os quartos, quantos metros quadrados tem em cada um deles, tá bom? Você vai ter uma ideia da metragem, metro quadrado. Dentro desse metro quadrado, quanto que é de banheiro, quanto que é de área de alimentação, quanto que é de cozinha, quanto que é de sala, quanto que é de sacada. E você vai pegar as plantinhas que você tem e você vai medir os vasos. Você vai medir a área de vaso. Quanto que tem no total? Tenho tantos vasos de vasos com flores, ou terrários, ou folhagem. Se você tiver, quanto que você tem? E aí você vai colocar dentro do teu metro quadrado. Se você tem 1 metro quadrado, dentro desse metro quadrado, quanto é o espaço verde que tu tem, tá? Então você pode ver que você tendo essa situação, você pode ter se você quer ter um tempero dentro de casa, quer ter um temperinho, quer ter tipo assim, um pequeno tomateiro, ou uma pimenta, né? Ou um chá, uma folha, uma hortelã, não é? E alguma outra planta que te dê um chá. E conforme você vai pensando nisso, você vai ficar sabendo qual é a percentagem de verde que você tem. Tá? E nesse metro quadrado é como se fosse um 100%, tá? E essa percentagem. Eu moro numa chácara, eu moro para fora, é uma chácara de 4, 5 hectares, o que for, bom, não interessa, tu passa para o metro quadrado. Nessa chácara, quanto que tem de estrada, de depósito, de galinheiro, de áreas frutíferas, você anota, escreve. Quanto que eu tenho, se eu tenho porcos, se eu tenho pato, se eu tenho ovelha, se eu tenho alguma vaca de leite, quanto espaço eu tenho, área para ordenha, se eu tenho frutais, se eu tenho laranjas, se eu tenho abacates, se eu tenho figueira, o que for, né? Eu tenho um chuchueiro. Todos esses dados você vai transferir para o metro quadrado. Você vai fazer consciência daquilo que você tem. Ah, não, mas eu sou produtor rural, eu tenho 420 hectares, eu tenho 1.342 hectares, tá bom? Então pense, dentro dessa área tão grande, o que for, se é grande ou pequena ou média propriedade, quanto que tem de lavoura, realmente, e qual é a tua produção por metro quadrado. E você vai ver o seguinte, que se você tem lavouras, você tem 2 ciclos ao ano, então tem uma parte do ano que você vai dedicar, 6 meses é dedicado a uma coisa e outros 6 meses a outra coisa, a outro produto. Então, saber, se você pudesse dividir tudo em metro quadrado, quanto seria? Quanto seria de lavoura de soja, quanto de lavoura de trigo, quanto de lavoura de milho, quanto de pastagem, quanto que você tem? Eu saí do meu metro quadrado agora para sentar aqui, tá? Eu botei aqui o metro quadrado, ó. Vou mostrar para vocês o metro quadrado que eu fiz com réguas de 1 metro, exatamente. O que eu trago para vocês é o método do metro quadrado. Quanto é o teu metro quadrado de verde que tu tem e transfere para 1 metro quadrado, para você ter uma conscientização da tua produção, ou de verde que tu tem no apartamento, ou na chácara que tu tem, ou na fazenda, quanto que você produz ao ano, e se você pode transferir isso para 1 metro quadrado. Aí você vai dizer, que coisa estranha, por que 1 metro quadrado? Não é isso? Por que esse metro quadrado? Por que o metro quadrado? Bom,
Eu vou contar para vocês. Eu sou agrônomo. Meu nome é João Antônio Ramos de Oliveira, sou agrônomo, produtor rural aqui no sul do Brasil. E eu trabalhei há muitos anos numa multinacional em estufas. Eu tinha flor de corte, éramos vários agrônomos e essa empresa produzia flor de cortes. E o que nós produzíamos? Nós produzíamos basicamente duas coisas. Na fazenda que nós estávamos tinha três produtos, mas basicamente eram cravos e rosas. Cravos de diferentes variedades e rosas, mas basicamente a rosa vermelha, né? Da variedade Madame Delbar. E eu me apaixonei muito por esse tipo de produção e principalmente por rosas. Então, essa empresa, ela tinha diferentes fazendas, tinha 5, 6 fazendas, diferentes lugares, que era na Colômbia, tá? Devido a que o solo lá era muito bom, a característica do solo era muito interessante para produção de cravos. É um solo orgânico profundo de 1 metro, 1,5 metros de solo orgânico numa planície, facilidade de água, a luz, presença de luz do sol muito constante durante o ano inteiro, das 6 da manhã até as 6 da tarde, luz, sempre luz, de 6 da manhã às 6h30, 6h30 da manhã às 6h30 da tarde, luz. Variava muito pouco, devido à proximidade com o Equador. Então, essa característica favorecia as flores, como rosas, que podiam produzir talos longos, tá? Talos longos. Por que talos longos? Esse é um detalhe muito importante de qualidade na rosa, porque quando a gente corta a rosa, quanto mais comprido o talo, maior a qualidade. Mas por quê? Porque o primeiro corte que você faz na planta às 7 da manhã, imediatamente vai para uma área de pós-colheita e lá a planta recebe alguns produtos para se conservar por um tempo até chegar no consumidor final. Então, quando chega lá, a flor já sofre um pequeno corte para formar. Ela é colocada dentro de um ramalhete e aí já tem um corte. E daí é colocada numa câmara fria para ser levada para o aeroporto e vai para voar para o mercado americano ou europeu no dia seguinte, né? Rapidamente. A ideia é que chegue na mesa do consumidor em 24 ou 36 horas por máximo. E durante esse tempo, essa rosa vai recebendo cortes. O talo vai recebendo cortes, vão cortando pedacinhos. Corto e coloco num balde com água, para manter a coluna de água dentro do talo. E assim, quando chega no consumidor final, ainda tem para 4, 5 dias de flor, que a pessoa pode até cortar uns pedacinhos, depende da distância que vai percorrer essa flor. Então, por exemplo, eu cortava a flor de manhã, essa flor já voava para o exterior na manhã seguinte, era transportada para o aeroporto, os aviões saíam de madrugada, às 5 da manhã, decolavam o avião da flor e chegava em Miami, ou ia para... Miami é pouco tempo ali, rapidinho, chegava em Miami e já ia para uma câmara fria lá e de lá já distribuída por caminhões refrigerados para os Estados Unidos. E se era para a Europa, levava um pouco mais de tempo, mais horas de voo, chegava em Amsterdã, lá era distribuído para o mercado europeu de flores, né? Então, o comprimento é muito importante, tanto na rosa como no cravo e tudo isso. Então a rosa, de preferência, tinha que ter o talo mais longo. A gente trabalhava com isso. Então nós tínhamos que produzir, nosso mentor lá, um agrônomo com muita experiência, ele nos dizia que nós tínhamos que produzir 85 botões de rosa por ano, por metro quadrado por ano. Em um ano produzir isso. Então a gente plantava roseiras e as roseiras duravam de 5 a 8 anos, tá? Enquanto que cravo, só 2 anos. Cravo, tu tinha que ter 110 talos de cravos por metro quadrado ao ano. E isso era todo dia, ele não lembrava.
qual é a tua produção por metro quadrado, como é que está a tua produção por metro quadrado. Então, essa era a importância. Porque a gente podia fazer o custo, tu podia avaliar quanto que você ganhou por metro quadrado em um ano. Como a gente produzia cravo constantemente e rosas também constantemente, a produção lá devido ao clima de não ter marcado inverno e verão, como é aqui no sul, em outros lugares do planeta, o clima é primavera o ano inteiro, um pouco mais para... Hoje em dia está mais com o aquecimento global, está um pouco mais quente. Na época que tinha lá, de vez em quando tinha geada, mas a geada lá era por convecção, não por ondas frias como tem aqui no sul do Brasil. Então, nós temos que saber quanto que era, quanto que tu podia fazer um cálculo de quanto a empresa ganhava em um metro quadrado de flor, de crisântemo, de cravo. A minha área era cravo e rosas. Tinha outra fazenda que produzia crisântemo, outras produziam flores de bulbo, como Nerina baldenia, que eu ajudei também a trabalhar, outras plantas também, mosquitinho. Sabe, o mosquitinho era uma coisa que se plantava e se vendia muito bem, se mandava para os Estados Unidos para formar os buquês de noivas. Então tinha o que pudesse ser bem vendido e tivesse um bom comércio, ali naquela fazenda era produzido. Muitas margaridas, por exemplo, por muitos anos a empresa produziu margaridas, que eram também enviadas para os Estados Unidos. As margaridas dentro de umas caixas especiais, porque as margaridas tinham que ser mandadas com terra, com um vaso, e elas tinham que ser transportadas de pé, então todo um esquema. E era complicado. A rosa, ela é mandada numa caixa com gelo, para manter o frio dentro da caixa. Então, olha, aqui temos, recebi uma visita aqui muito especial desse gato, né? Esse aqui é o gato de botas. Esse gato, ele lembra, ele tem a mensagem dele, que é aquela mensagem de Alice no País das Maravilhas. Quando tu olha para ele, ele te pergunta: para onde que tu vais? Não sei. E para onde tu quer ir? Ah, pois também não sei. Ah, bom, se tu não sabe o que caminho tu vai tomar, então qualquer caminho serve. Essa é a mensagem do gato. Então, eu estou contando para vocês desse meu trabalho, que foi muito interessante, muito denso. Para mim foi como se fosse um mestrado. Inclusive, você sabe que nos Estados Unidos tem uma festa, a festa dos irlandeses. É uma época do ano que nos Estados Unidos que se comemora o Dia Nacional de São Patrício. E eles gostam de comemorar com flores da cor verde. Então era uma coisa um pouco estranha. Daí a empresa na qual eu trabalhava tinha um setor que fazia, era uma fazenda que produzia alstroemerias também. Eu aprendi também a ver alstroemerias. Eles eram campeões na produção, receberam título de campeões em produção e qualidade, título de campeão mundial. Isso foi há muitos anos. Hoje em dia, possivelmente continuem ganhando prêmio. Produzia-se muito bem o astromélia, diferentes variedades de astromélias. E produziam cravos, e eles tinham um setor que era para colorir o cravo. E eu aprendi, até fiz um manual de como você faz para colorir cravos. Como se produzia um cravo branco e se colocava em baldes com uma tintura específica, e se favorecia a evapotranspiração da flor para que ela absorvesse esse corante e ficasse verde. Essa flor era muito interessante no mercado, porque você mandava a flor para o mercado e ele era consumido em um dia só. O que as pessoas pegavam, todo mundo botava a flor na lapela, depois jogavam na rua, caminhavam em cima. Era uma festa de um dia, era consumida em um dia, mas era impressionante a quantidade de cravo verde que era enviado para os Estados Unidos para comemorar essa festa. E também para a Europa, né? Para a Irlanda.
Bom, esse é um detalhe. O maior mercado de flor, o maior ponto, digamos assim, o maior momento de flor no mercado, tanto no Brasil como no mundo, é o Dia dos Namorados. Que na América do Norte, na Europa, é o dia de São Valentim, que é 14 de fevereiro. Aqui no Brasil, não, é 12 de junho, julho. Não me lembro bem, mas é por aí. Então, é o dia dos namorados, aqui no Brasil. Se vende muita flor, e lá nos Estados Unidos, o dia dos namorados é o top, para rosas, tá? Principalmente para rosas. E para você ver, por exemplo, na época que eu trabalhava, uma rosa que custava, digamos assim, 14 centavos, um botão de rosa. Não, 4 centavos, normalmente, 4, 5 centavos no mercado. Em dias normais, quando era dia dos namorados, isso eu estou falando anos atrás, o dia dos namorados chegava a valer 15, 16, 20 centavos. Quer dizer, multiplicar por 4, 5 vezes o valor. Então nós tínhamos que programar a colheita para que seja exatamente naqueles dias, para que chegasse no mercado exatamente no dia em que era comercializado, justamente pela data do Dia dos Namorados. E eu pensei, bom, como é que eu vou transferir todo esse conhecimento para soja, milho, trigo, aqui no sul do Brasil? E isso é uma das coisas que eu venho fazendo há muitos anos. Então, tenho observado que a produção, por exemplo, agrícola aqui, quando eu vim para cá, era mais ou menos de uns 2 mil quilos por hectare de soja ao ano. As pessoas não investiam muito no cuidado do solo, não se investia muito, quer dizer, a produção agrícola não tinha o que hoje tem, agricultura de precisão, todo o conhecimento, todo o cuidado com o solo, também considerar que se você está no inverno, você vai preparar o teu solo para a cultura de verão, que vai te render mais, que pode ser soja, milho, basicamente soja que está no mercado está pagando muito bem. Então tudo como você transfere todo esse conhecimento do detalhe da produção para soja, milho, trigo, a importância de cuidar do solo, de se ter um manejo integrado o ano inteiro, com dados de fertilidade do solo, para você aplicar o calcário da forma exata, também por glebas, que parte das glebas você precisa aplicar mais nitrogênio, mais fósforo, mais potássio ou menos, a distribuição, tudo isso hoje em dia com satélite, com agricultura precisão, na hora da colheita, as máquinas já vão, a própria máquina colheitadeira, ela vai te dando rendimento por gleba, por tudo isso, devido à alta tecnologia. 30 anos atrás não tinha isso, 20 anos atrás não tinha isso. Tem muita gente aqui no sul, pessoas excelentes com empresas de agricultura de precisão, que já estão no mercado há muito tempo e que mostram ao produtor que ele pode passar daqueles 2 mil quilos por hectare a 4, 5, 6 mil quilos por hectare, certo? Ou em sacas de soja, que é o que se costuma dizer aqui, na época produzia-se 30, 40 sacos por hectare. Hoje em dia é 60, 70. Porém, a ideia é se manter perto dos 100 sacos por hectare, porque já tem gente que está produzindo acima dos 120, 130. Agora você vai dizer, isso em toda a área não, é por glebas. Então, como é que eu posso ter uma produção mais parelha, mais próxima, na média geral, aos 100 sacos por hectare? E você pode, tudo depende de tecnologia. Aí as pessoas podem pensar, mas eu vou aumentar o número de plantas na hora da semeadura. Errado. Esse é um dos princípios errados. Muita gente no desespero, porque só por ter lucro, planta com uma densidade além do necessário. E aí o que acontece? Como cresce muita planta muito junto, não há uma correta areação, não entra o ar corretamente, não ventila, cria-se um ambiente maravilhoso para fungos, para doenças, bactérias, até vírus, o que você quiser. E a planta, em vez de produzir grão, vai produzir doença. E outra coisa, não vai desenvolver as vagens de forma correta. Então, a densidade populacional por metro quadrado no milho e na soja, que
220 plantas por metro quadrado de soja é o ideal, tá? É muito importante, então, também considerar essa ideia. Tem um agrônomo falecido há pouco, famosíssimo na região, Gazen. Eu sou fã dele. Ele sempre dizia: a gente tem que plantar no capricho, porque no capricho você vai ter lucro. E outra coisa, não é para pensar que eu vou plantar hoje e só para ter lucro e daqui a um ano ou dois que se vire e que se dane, porque eu quero meu lucro, eu quero botar o dinheiro no bolso e tchau. Isso para a agricultura não dá. Você tem que fazer uma maneira para se projetar no tempo. Se eu estou plantando hoje numa terra, eu vou cuidar para que daqui a 50 anos o meu filho e o meu neto também tenham aonde plantar, também tenham um solo rico, um solo preparado e vivam da agricultura, vivam disso aí. Então, vejam bem, esse vídeo que eu tô contando para vocês, eu tô mostrando para vocês que daqui a um pouco tempo eu vou lançar um curso por internet para ajudar as pessoas a fazer consciência, primeiro em casa. Mas por que isso? Por causa da necessidade que as pessoas têm de ter um ambiente harmônico em casa para redução de estresse. A gente está passando muito tempo dentro de casa, então ter plantinhas para cuidar, botar a mão na terra, sabe? Tudo isso desestressa. Você passar uma hora em casa cuidando da sua plantinha, cuidando dos vasos, tudo isso vai trazer para você uma saúde mental, vai ser uma harmonia, você vai mudar um pouco o estresse. Você vai parar, por exemplo, você tá trabalhando no computador, sai da área do computador, daquela estática, para um pouco, muda, toma uma água, sai, e vai cuidar de plantas. Isso vai trazer saúde para você e para as pessoas com as quais você mora. Então, eu sou João Antônio Ramos de Oliveira, agrônomo aqui do sul do Brasil. Vou lançar um curso sobre qual é a tua produção por metro quadrado, tá? A princípio para pessoas dentro de casa, vou comentar um pouco sobre hortaliças, o que poderíamos fazer. Vou dar alguma indicação para você plantar alguma hortaliça dentro de casa, ou na sua horta, ou numa área que você tenha, assim como essa que eu tenho, ou também alguma flor. Vou ensinar para você a plantar flor. Se você está no sul do Brasil, se você tem clima quente, clima frio, se tem geada ou não tem geada, ou se mora em outra parte do Brasil, onde não tem isso, o clima é mais tropical, mais quente, né? Tanto para flores como para frutas, hortaliças. Vamos comentar algumas coisas para ajudar você nisso. Plantar alguma frutífera, como eu tenho aqui, como temos uma parreira aqui, tem o bergamota, o mexerica, a tangerina, o poncã que nós temos. E também algum chá ou algum tempero, certo? E vamos ter bônus, mostrar para você na prática. E também, ao final do curso, teremos um bônus, uma técnica de meditação que eu aprendi e que eu estou chamando como você pode meditar em 1 metro quadrado, que é o que você precisa, uma cadeira e 1 metro quadrado para você meditar, para você ficar em equilíbrio com você e as pessoas com as quais você mora. Então é isso, eu quero desejar para vocês sucesso. Em breve, então, estarei lançando esse curso, aguardarei vocês. Um abraço.